Bom dia, um salve para todo mundo, cafezinho. Hoje eu quero falar de algo fundamental que nos embates políticos, pessoas de ambos os lados, ou até que se dizem de centro, não percebem, que é uma posição inarredável de um ponto e coloca também outras pessoas que são divergentes nas ideias em outro ponto imutável. E na política não é assim. A política, ela decide, ela é vista de várias maneiras. E ela decide os destinos de todo mundo. E é através da política e pela política que você faz o convencimento de quem tem ideias diferentes. Muitas vezes, não para convergir totalmente com o seu ponto de vista. Se você for um político profissional, se você for um político com cargo, mais do que o seu ponto de vista. Não para convergir totalmente com a sua prática, o seu plano de governo, ou sua ação governamental, ou sua ação legislativa. Mas, às vezes, convergir eventualmente. Então, por exemplo, recentemente, uma semana mais ou menos, nós tivemos a Cátia Abreu se filiando ao Partido dos Trabalhadores. Cátia Abreu foi uma adversária histórica do Partido dos Trabalhadores antes de 2014. De 2014 para cá, ou até um pouco antes, não me lembro agora, mas enfim, no governo Dilma para cá, a Cátia Abreu passou a ser uma aliada, ainda que em partido diferente. E agora ela está no mesmo partido das pessoas que eram seus adversários, ou seja, o Partido dos Trabalhadores. E assim tem outras figuras. Por exemplo, uma figura complicadíssima do ponto de vista do debate público e debate político, a Luana Piovani, onde a gente pode divergir muito dela. Eu lembro do evento da maçã, uma coisa execrável que ela fez. Mas ela não tem hoje um ponto de vista convergente nas últimas declarações públicas dela. Ela é uma pessoa pública. Ela tem uma voz, né? Mais que muita gente que é militante político. Assim, digo assim, já que disputa cargo e tudo mais. Ela tem uma voz. A gente pode divergir, mas há, às vezes, esses pensamentos convergem. No Congresso, funciona muito assim. Se você é governista, você tem um projeto em debate e você chega para o parlamentar oposicionista e fala assim, olha, esse projeto é de interesse da sociedade e eu gostaria de contar com o seu apoio. Você, mesmo sendo oposição, não é um projeto que te incomoda, que fere os seus princípios. E é um projeto que o governo gostaria de aprovar. Então, eu gostaria de contar contigo nessa votação, que vai ser fundamental. Eu não voto dessa forma, do jeito que está o projeto. O governo olha, vê se tem o voto suficiente para aprovar daquele jeito.
que ele quer, não tem. Aí o que ele faz? Ele vê que pontos podem ser alterados para que haja um consenso, ou pelo menos uma maioria, ainda que seja da oposição, para aprovar aquele projeto. Porque o projeto do interesse da sociedade, do ponto de vista do governo, é fundamental aprovar, ainda que não seja na sua totalidade, na forma original. Mas você consegue fazer algumas alterações que não descaracterizam o projeto. E aí aprova. Assim é a política. No meio, no debate público, também é assim. A gente tem, por princípio político, fazer o encontro com o outro, em vez de ser eu e o outro, virar um nós, que seja o interesse da sociedade. Senão ficam posições, não vou dizer radicalizada, radical para mim significa outra coisa. Não vamos discutir isso aqui agora. Mas posições imutáveis. Eu sou contra porque você é a favor, você é a favor porque você é contra porque eu sou a favor. As coisas não andam assim. Política não funciona assim. A arte da política é exatamente você convencer o outro do seu ponto de vista, ou então você aceitar o ponto de vista do outro e fazer parte daquela ideia, ainda que seja eventual. Por exemplo, para ganhar as eleições em 2022, o Lula fez um acordo com um adversário histórico, que foi o Alckmin. Foi um acerto entre o primeiro, lá no comecinho, foi o Fernando Haddad, o pai dessa ideia, segundo me dizem, com o Gabriel Chalita. E aí levaram a ideia para Lula, que achou ótimo. E o Alckmin foi um vice muito interessante, muito importante, tanto é que renovou-se a parceria e vai para a próxima eleição. Teve uma parceria importante que funcionou. Já o Temer, um aliado de muitas horas para a aprovação de projetos no governo Lula, quando foi vice da Dilma, na hora mais importante ele falhou. Não era um aliado que tinha um compromisso para enfrentar as intempéries, os embates, proteger, convencer o lado dele que ele traria para o lado do Partido dos Trabalhadores, convencer o lado dos conservadores, do PMDB. Não, ele foi o contrário, trabalhou contra a aliança que ele tinha feito. Mais do que uma discordância, ele traiu um acordo. Isso não é política. Na política existe um princípio. Você discute as ideias, você vê em que ponto você pode convergir, quais os pontos você não pode abrir mão por um determinado princípio ou compromisso, deixando claro, e faz o acordo ou a integração do pensamento adversário em questões eventuais ou até a longo prazo. Isso é política. Eu estou falando tudo isso porque eu vejo uma choradeira danada por causa das alianças. Agora está no tempo, tem no Rio Grande do Sul, se formando aliança. Hoje a Cátia Abreu está no PT. Nós tínhamos um aliado que era o Ciro, hoje é um adversário que deveria estar no nosso campo, está no campo conservador.
Os próprios irmãos dele acham estranho ele estar onde ele está. Eu sei que, historicamente, o Ciro sempre teve um pezinho no conservadorismo, na direita, mas ele teve momentos importantes como parceiro. Porque quando você luta por uma causa maior, hoje nós temos uma luta contra o fascismo, contra os antidemocráticos. Isso não é uma luta do PT, não é uma luta do Lula, é uma luta do Brasil, luta da civilização. Então é importante você ter todos os aliados que se alinhem na luta a favor da democracia, pela inclusão social, pela melhoria do país, pelo respeito à soberania e fortalecer o Brasil como nação para enfrentar o que está vindo aí. Está muito claro no horizonte que o Brasil, com as suas riquezas, é palco de disputa de uma luta mundial entre China e Estados Unidos, por causa das suas riquezas. E o Brasil tem que ter uma sociedade mais convicta da sua soberania, mais junta, para enfrentar os que querem se apoderar do Brasil, das suas riquezas. O Brasil não tem que fazer, não tem que estar submetido a nenhuma nação, nem a China, nem os Estados Unidos, nem ninguém. O Brasil tem que fazer parcerias com todos aqueles que ele entender que deve fazer, com soberania. Mas para isso nós precisamos estar unidos internamente, unidos. A gente tem que estar unido, né? Então, política é isso. É trazer aqueles que são contra as nossas ideias para fazer, junto com a gente, a luta pelo fortalecimento daquilo que a gente acredita, ainda que seja eventual. E, se for possível, a longo prazo também. É isso aí. Um abraço.